Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados. Hoje dia 12 de abril, eu não ia trazer essa análise, confesso, porque eu tenho algumas coisas para fazer, só que vou trazer uma análise um pouco mais curta hoje, mas não vou deixar de entregar qualidade para vocês, tá bom? Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixe seu like aí para contribuir com o canal, o crescimento do canal e o YouTube entender que é um conteúdo relevante, tá? Vou deixar aí também o meu Instagram, se você ainda não me segue, corre lá me seguir. Estou ajudando o pessoal tirando dúvidas e também postando alguns conteúdos sobre mercado financeiro, certo? Então vamos à análise de hoje, sem mais delongas. Estou aqui no gráfico do Infut, mas vou colocar no gráfico do Indifut, por enquanto gráfico diário. Fizemos um fechamento positivo, só que estamos ainda com dificuldade de romper essa região, né? Finalmente a gente conseguiu romper o corpo desses candles, mas eu gostaria de ter visto o preço romper o fechamento desse candle aqui, ó. O fechamento não, a máxima desse candle aqui, né? Porque a gente está com dificuldade ainda deixando aquele, né? Não é um volume tão interessante assim. Já vou falar sobre o volume financeiro com vocês. É importante aqui no gráfico diário, temos aí uma queda de volume, então preciso ver mais decisão do mercado nessa região aqui para acreditar, tá? Se o preço romper, a gente pode vir completar essa micro consolidação, nem tão micro assim. Quando a gente fala do gráfico diário é micro consolidação, mas a gente está falando de quase 3 mil pontos de consolidação aqui, tá? Com o alvo aqui na região de 121 mil pontos, beleza? Esse seria o primeiro alvo do preço, porque é esse pivô de alta que ele estaria replicando para cima, certo? Vamos lá para o gráfico do Infut, um gráfico de 5 minutos. Tivemos oportunidades de hoje, mas oportunidades um pouco mais agressivas, eu diria assim, porque como lá no gráfico de 60 minutos, a gente estava numa espécie de triângulo, ó, aqui, ó. Então o preço ele marcou topo mais baixo, mas estava marcando fundos mais altos, certo? Então a gente tem essa região aqui e essa região aqui de fundos. O preço ele abriu exatamente aqui nesse ponto, ó. Observem também que a gente abriu na linha de tendência dos 60 minutos, aqui ó, na linha de tendência dos 60 minutos. Então temos uma linha de tendência de maior prazo e uma linha de tendência de menor prazo, que seria a linha de tendência aqui do gráfico do intradiário, tá? Seria essa linha de tendência aqui, ó, esses toques aqui do preço. Abrimos com muita vontade, não sei porque meu Profit está travando aqui a linha de estudos, tá? Então abrimos com muita vontade de subir, já soltamos um movimento bem expressivo, quebrando essa linha de tendência de topos e fundos descendentes. Aqui, se a gente marcar essa região, podemos considerar vários fundos, ó, fundo triplo, né? Primeiro fundo, segundo fundo, terceiro fundo. E observem que temos divergências nessas regiões, ó, divergências de FR, divergências de MACD, desde esse fundo aqui, entregando divergências, tá? Pra gente. Então, era interessante a gente aguardar uma oportunidade para comprar. Só que, como a gente tem essa linha de tendência aqui em cima, e o preço estava numa espécie de triângulo, quando ele deu a oportunidade de compra, que na minha opinião, ela estava exatamente nesse ponto aqui, quando ele saiu da trap zone, né, porque aqui é uma região de briga, só que a tendência seria dele romper para cima. Por quê? Porque temos uma barra ampla aqui que vem desse fundo até esse topo. E isso daqui é uma região de gift, ó. Então, quando ele faz a fuga dessa região, seria tarde demais para buscar uma operação, tá? Por que eu digo isso? Porque você tem um alvo logo aqui em cima nessa linha de tendência, certo? Ou aqui, ó, já vou mostrar por que para vocês aqui desse ponto, tá? Então, o que na minha opinião deveria ter sido feito? Ou você ficasse de fora desse movimento, ou você conseguiria pegar esse movimento na formação dele, quando ele rompeu esses topinhos aqui, se antecipando, tá? Então ele quebra aqui uma micro tendência de baixa, quando ele rompe para baixo esses fundos aqui, ó, rompeu para baixo, é um micro triângulozinho, rompeu para baixo, tocou a média de 20 períodos, começou a soltar volume financeiro, frustrou os vendedores, aí aqui quando ele sai dessa região você tem um rompimento, uma compra de rompimento, olha que perigo, uma compra de rompimento. Então aqui você tem um stop mais barato, tá? Você tem um stop aqui, ó. Aí valeria a pena, não sei porquê, mas está dando problema essa linha aqui do Profit, tá? Ó, você tem isso de risco e você poderia projetar o seu alvo nessa região aqui em cima, ó. Então aí valeria a pena, você tem uma
operação de 2 vezes o seu risco para cima. Então vai ter dias que ou você não faz nada ou você tenta se posicionar de forma mais agressiva, tá? Como foi o caso dessa operação aqui, certo? E porque aqui poderia ser o alvo também para quem entrou um pouquinho mais atrasado no trade? Pelo seguinte, como formamos aqui um pivô de alta, a gente pode traçar um fibo em cima dessa movimentação, de mínima a máxima. E percebam como ele bate exatamente nesse ponto aqui, ó, seria o alvo do trade, tá? Então aí ele enrolou, mas acabou chegando aqui nesse patamar. Seria o alvo para quem entrou um pouquinho mais atrasado. E para quem pegou essa movimentação, seria o alvo aqui em cima já. Por que é um alvo tão curto? Pelo fato do índice estar numa região muito complexa, né? A gente está tentando fazer um rompimento de uma região bem complexa. Então diminua as expectativas ou fique de fora, espere o mercado se decidir para onde ele quer ir, beleza? E aí o índice ele seguiu num comportamento de canalzinho de alta até atingir o segundo alvo desse fibo. Onde estaria o segundo alvo desse fibo? No 123. Aqui, ó. Bateu lá e depois entregou um movimento de queda mais significativo, só que era uma armadilha para os vendedores, né? Por que uma armadilha? Porque ele perdeu com um movimento muito expressivo, só que tem essa região aqui, ó, de suporte ainda, tá? Que foi muito bem defendido. Aí aqui ele formula um pivôzinho de alta, retorno para alta, poderia comprar para levar novamente para o alvo aqui em cima, tá? Só que é uma operação que eu não diria que é uma operação classe A, tá? A gente tem que estar no mercado para pegar os melhores movimentos possíveis, sempre. Pensem dessa forma. Eu, por exemplo, hoje não fiz nenhuma operação. Não fiz nenhuma operação aqui no índice, beleza? Vamos lá ver o dólar, como que tá? Dólar, para quem assistiu minha última análise, a gente tinha alertado sobre essa movimentação aqui de maior probabilidade, tá? Então os estudos bateram de acordo com o que a gente tinha falado. Então ele fez um recuo e depois um movimento de alta para atingir o alvo dessa movimentação aqui de fundo duplo, que já tinha divergência de FR aqui do gráfico maior, beleza? Então o dólar, ele buscou o primeiro alvo de Fibo, que seria hoje, né, mesmo, ele acabou buscando, que seria aquela região de topo anterior aqui, ó, tá? Só vou traçar o Fibo para ter confluência para mostrar para vocês. Travou aí, ó, o Profit está travando hoje, não sei o que está acontecendo. De mínima a máxima. Olha a perfeição do movimento, onde o candle de 60 minutos sentiu dificuldade, fez fechamento, tá? Que era exatamente essa região aqui, ó. Olha que interessante. Então, era o alvo maior para o dólar. Sabendo disso, a gente vai procurar por operações compradoras no dólar, apesar de que existiu operações vendedoras. Então, viemos de uma tendência bem cansada até aqui em cima. Entregamos um último movimentozinho, tentativa de retorno para esse canalzinho e perdemos, né? Quando perdemos, a média de 20 períodos, ela estava descendente, ó. Perdemos essa região aqui, importante, certo? E aí, testamos por baixo. Deixa eu pôr aqui mais próximo para vocês, tá? Temos toda a configuração para uma venda aqui, porque testamos por baixo. Apesar de ter um contexto comprador, existe essas correções que o dólar vai fazer, pullbacks, né, por cima de regiões importantes, igual a gente estava falando. Então aqui temos operações vendidas, porque olha só, queda da média de 20, da média de 8, as médias estão alinhadas, temos a entrada de volume financeiro, a entrada se dá quando começamos a deixar dificuldades aqui, ó, tá, com stop acima dessas máximas, tá, porque se ele retornar para cima dessa região que era suporte, o preço vai ficar lateral, ele não quer entregar um movimento de tendência. Qual seria o alvo desse trade? Como temos um pivô de baixa, a gente traça dessa forma e aguarda o movimento aqui no 100%. Observem também que aqui no 100%, quando a gente traça um Fibo dessa região aqui, ó, de mínima até a máxima, ó, ficou muito Fibo, muita informação. Então eu vou apagar para vocês esse Fibo de pivô, tá? Era uma região aqui importante, porque é o 618 dessa perna de alta. Então, caminhando aqui para dentro, 38,2, tá? 38,2 dentro dessa perna de alta. Então, era um ponto que poderia fazer esse movimento. E também, aqui é uma região de range de suporte, lá dos 60 minutos. A gente rompeu um fundo duplo, veio testar por cima, pode começar um novo movimento de alta. Mas como a gente tem um movimento forte de baixa,
O ideal é o quê? Não comprar de cara aqui abaixo da 20. Esperar o preço formular. Ó. Olha como a 200 ela está ascendente aqui. Esperar o preço formular uma movimentação acima da média de 20 períodos, deixa o preço ir embora e agora pega ele no retorno. Conceito básico, suporte, resistência vira suporte. Então aqui, ó, o Profit está travando essas linhas, não sei o que acontece. Ó, aqui temos uma região de resistência, agora ela deve virar suporte. Ó. Olha só. Olha como essa barra, ela vem tocar quase a média de 20 períodos por cima dessa região e também com a 8, fecha a próxima máxima. Não tem volume financeiro, mas aqui a gente está dentro de barras de 5 minutos. Né? Então aqui, nos 5 minutos, o volume ainda está em formação. Então quando a gente olha um gráfico maior, 10, 15, 30, vai entrar mais volume financeiro. Provavelmente no 15 minutos, o volume vai estar acima da média de 20 períodos. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Olha só, o volume está entrando aqui. Então queda de volume, quando estava caindo, chegou aqui e começou a entrar volume financeiro. Beleza? Então se você for deixar para entrar apenas quando tiver volume financeiro, você vai ficar de fora de muitos movimentos, tá? Pode ser que ele entre conforme o preço venha se desenvolvendo aqui nos 5 minutos, certo? Então o contexto do gráfico maior, ele leva a gente a buscar uma operação comprada aqui no dólar, no gráfico menor. Ó, e aí o volume, consequentemente, ele vai entrando, certo? E aí ele foi embora, tá? No mínimo ele viria a testar esse ponto aqui de fechamento do dia anterior. Então ele veio uma velocidade enorme, porque existe um consenso do mercado de compra, mas você poderia definir esses alvos com o FIBO. Olha que interessante que o 23, né, que não é um ponto que eu costumo puxar, ele bateu exatamente nessa região e começa a derivar até o 111. Ó. 23 que eu não costumo puxar, que eu falo, que é o quarto nível de Fibonacci. Tá? Eu vou normalmente até o 38, mas como o pivô é muito pequeno, ele acabou indo lá no 100%, certo? E aí ele vem retrair, natural. Para pensar em vendas agora, ele tem que encontrar próximo a 20 um ponto de resistência e entrar força de vendas. Né? O que acontece? O preço retorna para cima da 20, ó, se consolida acima dele, tá? Não consegue cair. Então vocês percebem que o quê? Não temos volume o suficiente. Tudo bem que aqui é o gráfico de 5 minutos, conforme a gente havia falado. Só que não temos uma barra expressiva, que é mais importante, né? Um comportamento de barra, de tendência para queda. Né? Temos o quê? Um movimento que veio de alta, com uma sequência de barras compradoras fechando próximo à máxima, e aqui as barras começam a se sobrepor. As barras começaram a se sobrepor, isso significa correção dessa movimentação aqui. Então a gente pode o quê? Deixa eu apagar isso daqui, senão vai ficar muita informação para vocês. Traçar um FIBO dessa mínima até essa máxima e aguardar algum ponto interessante para compras. Então o dólar retraiu até o 61.8, corresponde ao 38,2, quebrou essa micro tendênciazinha aqui de queda, ó, e fez um rompimento. Então um trader mais agressivo tomaria alguma posição aqui, tá? Se você não tomou posição aqui, acabou ficando de fora desse movimento ou entrou após a barra elefante, tá? Mas aí o alvo seria menor, seria aqui nessa região. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Fibonacci, nosso melhor amigo, acabou indo lá no terceiro nível de Fibo. O preço ele foi de uma vez, você vai expandindo o Fibo, ó. Acabou indo lá no 100%. Deixou barra vendedora, traz o seu trailing stop para cá, abaixo da barra vendedora. Não ficou abaixo, porque o meu profit não consegue mais mover a linha, tem que reiniciar ele, não vou fazer isso agora. Traz esse trailing stop aqui abaixo da barra vendedora e aguarde o preço te estopar, tá? Pegaria aqui, mesmo entrando aqui atrasado, só com stop bem curto, tá? Stop proporcional, fez a barra, fez a mínima e começou a romper, teu stop já tem que estar na mínima da própria barra que você entrou, tá? Senão não vale a pena seu risco, você não pode colocar um stop aqui embaixo, tá? Às vezes tem que ter agilidade para pegar esses movimentos. Agora, se você conseguir pegar aqui, rompimento, show de bola, beleza? Porque o dólar tinha alvo para completar lá no fundo duplo do Fibo que a gente traçou aqui, tá? Por isso é importante você sincronizar o gráfico maior e o gráfico menor, show? Então o dólar lá no gráfico diário, vai estar cheio de linha lá, mas vamos lá mesmo ver, ó. Confirmando aquela movimentação, uma espécie de triângulo que a gente já tinha falado há muito tempo, tá? Tendência aqui, linha de tendência mais baixa, linha de tendência mais alta, torna um cenário para o dólar bem mais confuso, bem mais complexo,
porque ele já está dentro de uma região mais complexa, o preço trabalha dentro de fractais. Show? Deixa eu fechar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, apesar de ser uma análise mais curta, mas entregando qualidade para vocês sempre. Não deixem de deixar o seu gostei e também de compartilhar com seus amigos. Beleza? Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima análise.